Vou transmitir. Tá. Pronto. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Beatriz Quirrara, sou parte da organização da diretoria de eventos do CARF. Boa noite a todos, eu sou a Beatriz Nishida, vice-presidente do CARF, e hoje a gente gostaria de, em nome do Centro Acadêmico, e com grande honra, apresentar a quarta semana jurídica. É com grande honra que damos início a este evento, reunindo renomados palestrantes e estudantes. Nessa noite compartilhamos conhecimentos onde cada palestra será inesquecível, que passamos a aproveitar ao máximo esta ocasião. A quarta semana jurídica é um evento de realização do Centro Acadêmico Horácio Racanelo Filho, do curso de Direito da Universidade Estadual de Maringá, junto com o coletivo Negro Esperança Garcia. Aproveito para agradecer à comissão organizadora que, com tanto comprometimento, fizeram este evento acontecer. Muito obrigada, Ana Cecília Zedas, Ana Carolina Neves, Ana Luísa Freitas, a Beatriz Quirrara, Gabriele Rodrigues, a Jaqueline Cantuário, Júlia Alves, Lorena Nogueira, Lívia Ramalho, Maria Eduarda Mello, Maria Fernanda Fonseca, Murilo Ribeiro, Natália Sayuri, Stephanie de Souza, Tamires de Silva Barros e Yasmin Sueco. Ao final da noite, iremos disponibilizar no chat um formulário para que vocês preencham e seja contabilizada a presença. Lembrando que emitiremos certificado com um mínimo de 75% de frequência, ou seja, 3 dias de evento. Além disso, no fim da noite, faremos um sorteio para os que tiverem presente do livro Nos Bastidores do Júri, Relatos de um Advogado, do professor Kleber Eduardo Men, qual também será o mediador da última palestra da noite. Agradecemos a presença de todos na transmissão e desejamos uma excelente noite. Agora eu passo a palavra para a Beatriz Quirrara. Bom, para iniciarmos a noite com o tema A Ética nas Relações de Afetos, apresento a primeira palestrante da semana e ilustre presença, a doutora Maria Berenice Dias. Advogada especializada em direito homoafetivo, famílias e sucessões, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pós-graduada e mestre em processo civil, vice-presidente nacional do IBDFAN, coordenadora dos núcleos IBDFAN nos países de língua portuguesa e faz parte da comissão de juristas do Senado, responsável pela revisão e atualização do novo Código Civil. E também apresentando o nosso primeiro mediador da noite, que logo chega, o professor Luiz Geraldo do Carmo Gomes. Ele tem pós-doutoramento DPJ financiado pelo CNPq e Fundação Araucária na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Pós-doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Estágio de pós-doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Limerick, na Irlanda. Doutor em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, mestre em Ciências Jurídicas e graduado em Direito pela Unicesumar, professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Bioética e Biodireito e Direito das Famílias e Sucessões. Foi professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Limerick, na Irlanda, fez pesquisa doutoral no Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Bolonha, na Itália, e Departamento de Direito da Universidade de Siena, na Itália, professor colaborador na UEM, professor, pesquisador e coordenador da área do direito na pós-graduação na UniCV e pesquisador na Unifatese. Seja muito bem-vinda, doutora. Passo a palavra à senhora. Gente amada, vocês prestaram atenção no programa deste encontro, dessa semana jurídica? Tudo tema legal. Tudo tema que na aula, na sala de aula, vocês não vão ter. É de enorme significado e o Centro Acadêmico está de parabéns, porque traz um caleidoscópio de pontos que a gente não costuma aprender no currículo convencional e, via de consequência, a gente acaba não atentando a questões que são sensíveis da nossa sociedade. Confesso que eu fiquei encantada com o programa, já fiquei com vontade de ficar aqui todos os dias assistindo este evento. E eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, porque uma coisa que eu sempre digo, eu adoro falar com os acadêmicos, porque é em vocês que eu deposito todos os sonhos que me embalaram e me embalam ainda uma vida inteira na busca de uma justiça mais rente à realidade da vida. Esse é o nosso propósito. Foi o propósito de vocês ao entrarem na Faculdade de Direito
e que isso, independentemente da carreira que vocês seguirem, dentro do direito ou não, mas tem uma coisa: vocês podem sair do direito, mas o direito não vai sair de vocês. Então, este compromisso de ser contra o errado e ficar com o certo, com o direito e não com o torto, nós temos que levar isso para sempre. Eu sempre acho e digo que essa é a nossa responsabilidade, de que nós não podemos nunca abrir mão dela. Porque se a gente se dá conta, e vocês entraram na faculdade, e um monte de disciplinas, de matérias, enfim, tudo com base numa legislação. Então, tem a Constituição da República, que diz que é a lei número 1, e, inclusive, o ministro Brito diz que é a única lei que não tem número, porque ela é a lei das leis. Então, está lá, cheia de princípios e de promessas e de garantias, e ela paira sobre todo o sistema jurídico, e aí tem essa legislação infraconstitucional. O que faz a lei? Nós passamos vendo o que se acontece, sabe, nas nossas legislativas, que é pegar os fatos que acontecem no cotidiano da vida e cristalizá-los em uma norma jurídica. Vocês veem que, atualmente, a preocupação nossa do legislador, além de se preocupar com a sua reeleição, que, no fundo, é isso que é a maior preocupação que eles têm, se vocês se dão conta, assim, que sempre acontece alguma coisa muito relevante, de muita repercussão, eles saem tudo correndo, sabe? E para fazer lei, desencavam as leis que já estavam paradas há não sei quanto tempo. Então, assim, é para pegar um fato, né, e formatá-lo dentro de uma norma jurídica e atribuir efeitos jurídicos. Mas que fatos são esses que o legislador busca? Onde é que eles estão, esses fatos? Eles estão na nossa sociedade. E no momento que se atenta a fatos que se repetem, ou tentem a se repetir e tal, então, sabe, se cristalizam numa norma jurídica. Então, assim, a lei, ela nasce em função do passado, das coisas que já aconteceram. E para que agora andem dessa determinada maneira que não tinha nenhuma regulamentação. Pensando no âmbito das relações familiares, do direito das famílias. Não me fale em direito de família. O direito de família era quando existia só uma única família, que era a família do casamento, esse direito de família. Né? O direito das famílias, ele é impregnado, sabe, de muitos dados culturais, conservadores, com uma origem religiosa muito significativa, sabe, de tentar organizar a nossa sociedade segundo determinados padrões de comportamento, que parecem serem os ideais. Uma coisa parece que tem que estar organizadinha, assim, sabe? Então, bem, as pessoas, todo mundo que nasce tem uma família, bom, e a família essa tem responsabilidades com essas pessoas, enfim, sabe? E essa família, sabe, tem que ser constituída dessa determinada forma, pelo casamento, né? Historicamente sempre foi isso, e este sonho do casamento, principalmente envolve muitas mulheres, enfim, sabe, acaba sendo vendido como vida, o casamento é tudo, para ter um lar chamado de meu, um marido para chamar de meu, aí para ter filhos, que a mulher se completa, a mulher tem sabe, a maternidade é sacralizada,
Fala no instinto maternal, as mulheres têm que ficar em casa cuidando de filho, cuidando da casa, o homem tem que ser o provedor, aí ele vem para isso, pai, patrimônio, mãe, maternidade, enfim, que acaba gerando, e a gente se dá conta, um certo desequilíbrio. Então, se vocês se derem conta, todas as religiões sacralizam de alguma forma os relacionamentos afetivos das pessoas, né, e impõem determinadas regras cá entre nós, sempre botando a mulher numa posição menos. Menos. Não podemos perder de vista isso. Sabe? Começando lá por Maria, depois por Madalena e tal, e depois a dona do pecado, ela que tentou Adão, então, sabe? Sempre Pandora, sabe? Que abriu aquela caixa dela e aí saiu as desgraças do mundo dali. Sabe? Então, isso precisa ser meio que dominado, né? E aí viu as leis que diziam que o homem era o cabeça do casal, era o chefe da sociedade conjugal, que a mulher, ao casar, perdia a sua plena capacidade, virava meio imbecil, passava a ter a depender de tudo para fazer marido, para trabalhar, para não sei o quê, não sei o quê. De preferência, a virgindade era altamente valorizada, mas assim, como uma coisa de pureza da mulher e tal, castidade. Olha o casamento, a noiva está sempre vestida de branco, branco é puro, é não sei o quê, não sei o quê, para mostrar que a mulher era virgem. As mulheres tinham que casar virgem, sabe? Porque essa era uma imposição social. Tanto, e eu nem estou falando de tanto tempo assim, gente. Vocês são jovens, parece que estou falando, sabe, de 5 séculos atrás. Não, século passado. Se as mulheres não casassem virgens, se o marido não soubesse, também, naquela época mais antiga, gente só podia transar depois do casamento, não tem risada. Era isso. E se casasse e visse que a mulher não era virgem, ele podia pedir anulação do casamento por erro sobre a pessoa que ele casou. Eu casei com uma virgem e essa não é virgem. Né? Os filhos só podiam ser reconhecidos se eles estivessem dentro desse casamento. E o casamento era para ser para sempre, eterno. Na pobreza, na tristeza, na doença, isto. E se o filho nascesse fora do casamento, que pena. Filho não é. Não, não. É filho ilegítimo, espúrio, bastardo, ilegítimo, nem podia ser reconhecido pelo pai. Ou as pessoas também não podiam se separar, nem se divorciar. Não. Tinha que ficar junto para sempre. Só que não. Todas essas regras impondo esses comportamentos, sabe, não foram suficientes para conseguir conter o sonho das pessoas pela felicidade. Que é o que todo mundo quer, é o que a gente quer, nós vamos no mundo para ser feliz e, né, isso. Então, mesmo que existisse todo esse monte de regras dizendo vivam assim, se comportem desse jeito, as menininhas têm que sentar assim bonitinho, de perna fechada, tem que ser obediente, tem que obedecer marido é o provedor, ele traz o dinheiro para casa, então a mulher que fica em casa fazendo tudo, porque, né, ela é rainha do lar, então ela tem que cuidar dos filhos, da casa, do marido, dos velhos e dos doentes. Só que não. O amor acaba, gente. Parem de pensar e acreditar neste sonho que o amor é eterno. Gente, o amor não é eterno. Não é eterno. É uma coisa maravilhosa, mas a gente não pode, sabe, entrar num relacionamento com esse sentido de plenitude para sempre. Eu ontem atendi uma mulher, ela está há 3 anos num profundo estado de depressão. A depressão com tentativa de suicídio. Tá? Por quê? Porque se separou do marido, que o marido não quis mais ela. Acabou.
Gente, ela acabou junto, o que é isso? Ah, pois é, porque eu achei. A gente não acha nada. Então, parem com isso. É uma coisa muito boa, mas é boa enquanto é bom. Se não é bom, gente, tem mais é que vazar. Se levanta a voz, se grita, se bate, vaza. A única maneira que a gente tem de viver. Mas a sociedade nunca aceitou isso. Então, como não existia divórcio, mas existia o desquite. O desquite era as pessoas podiam se separar, tá bem, separados, quitados, não podia casar de novo. E se as pessoas não podia casar de novo, então viviam juntas. Ah, não, mas aquilo ali não era uma família, não. Como ser uma família não tem o papel do casamento? Não tem como. E as pessoas passaram a viver juntos, passavam a ter filhos, chamavam de filhos naturais, filhos fora do casamento. E as coisas foram indo, sabe? Surgiu o movimento feminista, e feminista são todas as pessoas inteligentes. Quem é inteligente é feminista. Não só mulheres, mas principalmente os homens. Tem que se dar conta de que as coisas, como estão, tá mal. Acha que não está mal? Olha os números da violência doméstica. Olha os números do feminicídio. Então, está mal, está mal. Olha como as mulheres ganham menos que os homens. Olha essa sobrecarga que botam nas costas da mulher, sabe? Que ela tem que fazer tudo e agora a mulher tem que trabalhar. Então, ela também trabalha tanto, às vezes, mais do que o homem, mas todos esses encargos domésticos, deveres de cuidado, né? Isso por conta dela. Algo que nunca teve nem valor econômico, nunca teve nada. E, bom, era uma brincadeirinha, né? Bonequinha quando nasce, mas panelinha, ferrinho de passar, gente. Instrumento de tortura. Eu não compro uma roupa que tenha que passar. Aí diz assim, não, mas você tem empregada, ela pode passar. Eu disse, não, mas se não serve para mim, não serve para ela. Eu não quero nem que eu passar, nem ela passar, ninguém passar. Estava todos os ferros de passar do mundo. Ah, isso sempre houve essa naturalização desses encargos. E, só que assim, aí surgiu o movimento feminista, surgiu os métodos contraceptivos, que nos deu a nossa liberdade sexual. Porque o homem podia fazer tudo o que ele quisesse, né? Os filhos fora do casamento nunca podiam ser reconhecidos, então tudo bem. Né? Mas as mulheres sempre, né? Como é que aparece grávida? Então, isso foi libertador, libertador. Né? Então, nós todas temos que nos orgulhar e dizer, somos feministas, temos que prestigiar todas as mulheres que um dia lutaram, que jogaram, queimaram o sutiã na praça pública, que foram atrás do voto, foram atrás dos nossos direitos, foram até atrás de banheiro em prédios públicos, que não existia banheiro para mulher. A mulher então não podia ir muito longe, tinha que voltar para casa e não ter banheiro. Simples assim. E as pessoas começaram a aceitar esses outros relacionamentos. Aí tem uma vizinha que está lá vivendo com um camarada, casalzinho direitinho, sempre tão queridinho com o outro, tem 3 filhinhos e tal, uma maravilha. Ah, casado no papel? Não, putz, mas então, como é que dá para dizer que não é uma família? E veja, a justiça é tão punitiva, tanto tentando impor o cumprimento dessas regras, né, que simplesmente não reconheciam nada. Então, ou quando o casal se separava, ou quando morria, né, bom, agora morreu, tá bem? E vai ficar com a herança, viúvo a viúva. Sempre mata os homens, quer dizer, vivem menos que a gente. Né? O homem morreu. A mulher disse, não. Onde é que está o papel do casamento? Ah, não. Estava vivendo junto, não tinha papel. Disse, então, minha filha herdeira, tu não é. Não, não ganha nada. Pode ir para os parentes dele que faleceram, então, mas tu não vai ganhar nada. Se tiver filho, os filhos ganham, mas tu não ganha nada. Ah, não, separa. Não, eu queria alimentos, porque eu fiquei sem trabalhar, nós combinamos, eu ia ficar em casa cuidando de filho, aquela velha frase, tu ganha tão pouco, mas melhor tu ficar em casa, cuidando da nossa casinha, dos nossos filhinhos, criar eles bonitinho e tal. Esses são os
convenções que ainda existem até hoje. Né? E, bom, estou absolutamente fora do mercado de trabalho, fora de qualquer qualificação. Aí, o dia que acaba esse relacionamento, se era um relacionamento extramatrimonial, chamado de concubinato, termo horrorosa, mulher concubina, e tal, mas agora nos separamos e tal. Ah, não. Direito partilha de bens, não, vocês não eram casados. Vamos ter alimentos para sobreviver, não. Não era casado, alimentos só para cônjuge. Mas, diante dessas mudanças, né, a justiça, aos poucos, começou a reconhecer, disse, não, está mal, isso aí está mal, não dá, sabe, para a gente fazer tanta injustiça. Porque essa história da justiça ser cega, cega ela não é. Ela tem que ter os olhos bem abertos para enxergar a vida como ela é. E começou a reconhecer, não, isso não é concubinato, é um companheirismo de tantos anos, construindo junto o patrimônio, então tem direito à indenização pelo patrimônio, uma sociedade de fato, sabe? Não, então vamos dividir, dependendo de que cada um contribuir, enfim. Mas veja, sociedade de fato fora do âmbito do direito de família. Sabe? Tá bom, tem direito a alguma coisa, mas não aqui. Lá, direito obrigacional, como uma sociedade irregular. Ah, um momentinho que eu estou fazendo uma palestra dela, depois a gente fala. Desculpe, era o pessoal lá de Miami que eu estava esperando essa ligação. E, então, não, isso aí não se reconhecia. Aí, quando se começaram a reconhecer isto, veio a Constituição de 88, que abriu o conceito de família. Disse que família não era mais exclusivamente do casamento, mas também um relacionamento entre uma mulher, né? Uma convivência pública contínua, duradoura, com finalidade de constituir família, com a lei veio regulamentar, levou um tempo, mas regulamentou nesse sentido. Ou seja, o que a Constituição fez? Também chamou de família um dos pais com os filhos, vamos ler a mulher e os filhos, né? As famílias solo, que mais da metade das mães do Brasil são mães solo. E o que a Justiça fez? Que reconheceu como entidade familiar merecedora da especial proteção do Estado esses relacionamentos sem o papel. O que a Constituição viu? O que ela emprestou tutela jurídica? Foi ao vínculo da afetividade, o afeto que juntou duas pessoas, fiz elas conviverem, sabe, sob o mesmo teto ou não, mas, sabe, com essa troca, esse embaralhamento de patrimônios e tal, e de afetos. Então, eu sempre digo assim, a Constituição viu o afeto e emprestou consequências jurídicas a ele. A partir dessa mudança, profunda mudança da Constituição, que também proibiu qualquer determinação diferenciada, qualquer qualificação, denominação diferenciada entre filhos. Não tem nada mais de filho ilegítimo, nem filho adotivo. Filho é filho. Tal de filho de criação, essa coisa horrível, né? Filho de criação, que não era filho, chamava alguém que às vezes precisava ser filho, enfim. Veio trazer a tal da igualdade entre homens e mulheres, que pai e mãe, os dois são responsáveis e tal, pelos filhos. Essa mudou o panorama. No momento que mudou o panorama, qual foi a primeira consequência? Que aí eu comecei a falar, enfim, e me defante do direito de família, que quem gosta de direito de família tem que entrar. Começou a dizer, bom, mas então, onde é que está? O que é a família? Antigamente, família era do casamento. Por isso, direito de família. Mas agora não é mais. Não é mais. Agora, família é um conceito mais abrangente, que traz vínculos afetivos. E neste conceito mais abrangente, cabe só esses 3 exemplos que a Constituição trouxe. Não.
Eu não peço desculpa porque não tenho culpa de ter espirrado, então eu nunca peço desculpa disso. Então, houve este... Não tem só esses 3 modelos. Aí foi que eu inventei a expressão homoafetividade. Se família é uma relação de afeto, e começa com relacionamento, olho no olho, sabe aquela coisa boa, esse começo bom de relacionamento? Ela independe de que relação é essa, se é entre um homem e uma mulher, ou é 2 mulheres, ou 2 homens. E foi uma expressão que colou. Já está no dicionário em vários países do mundo. Então, se família é afeto, se as uniões de pessoas do mesmo sexo é afeto, então são uma família. Isso eu comecei a falar lá no ano de 2000. No ano de 88, eu fui eu. E buscando a inserção de outras estruturas familiares, né, dentro deste conceito de família, porque tem na sua origem um vínculo de afetividade. E este vínculo gera o quê? Gera direitos e gera obrigações e responsabilidades. E, assim, não dá para se pensar mais em relacionamentos afetivos e familiares sem buscar impor às pessoas estes vínculos obrigacionais. Não. Que, aliás, é o que historicamente sempre se fez. Não tem o papel do casamento, mas ele é teu. Não dava nada. Sim, mas toda essa vida de cumplicidade não era nada. Mas agora tem que ser diferente. Então, os vínculos de conjugalidade, eles se avançaram, eles se esgarçaram e passaram a aceitar outras estruturas. Foi só em 2011, né? Isso que o Supremo Tribunal Federal, depois da jurisprudência do Brasil já está andando, enfim, eu criei um site, botei tudo que era decisões favoráveis, que começaram a espalhar Brasil afora, e aí o Supremo reconheceu que não, as uniões homoafetivas, e usou essa expressão reiteradamente, é uma entidade familiar. Eu estava no julgamento, eu fiz tentação oral com uma amicus curiae no nome do IBDFAN, eu já estava aposentada na época como desembargadora, e aí os repórteres todos lá perguntando, e ainda a votação, ministro por ministro, não, o Supremo está aceitando o casamento gay. Eu disse, não, aceitando o reconhecimento de maneira estável. Mas não é o casamento? Eu disse, não é casamento, união estável. Terminou o julgamento, 11-0. Sabe o que a senhora achou? Então, eu achei ótimo que o Supremo acabou de admitir o casamento afetivo. Mas como assim? Mas a senhora disse que não, se fizer, troquei de ideia. Porque se a Constituição diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável de casamento, e se as uniões de pessoas do mesmo sexo é uma união estável, bom, então vamos buscar a transformação dela em casamento. 20 dias depois, eu consegui. A jurisprudência primeira até foi de Brasília, uma ação de Brasília, que eu pedi a conversão da união estável, que estava até documentada, que nem precisa ser, mas já estava documentada, em casamento, e foi deferido. E no mesmo ano, essa primeira decisão foi de abril, no mesmo ano, o Superior Tribunal de Justiça disse que não precisa ser por conversão, união estável, conversa de casamento, pode ser casamento direto. Aí, claro que bateu nos oficiais do registro civil, que morrem de medo de perder a sua concessão de serviço público, então, não dá. Que fez o CNJ em 1900 e... Gente, me ajuda. Em 2015, baixar uma resolução a 175, dizendo, não, ninguém pode impedir casamento, conversão e tal, é proibido. Só que daí o Ministério Público começou a recorrer, gente. Contra os casamentos, buscando a nossa das pessoas que estavam em lua de mel, recebiam uma ação movida pelo Ministério Público para anular o casamento deles. Aí até que o Conselho Federal do Ministério Público
Conselho Nacional do Ministério Público achou em 2022, entre os promotores, não recorram das decisões dos casamentos que foram celebrados. Vocês veem assim, a dificuldade de se avançar, o preconceito que as pessoas ainda estão agarradas, sabe? Porque assim, isso mudou alguma coisa? Não! O que nós temos? Um número maior de pessoas sendo felizes. É isso, as pessoas são felizes do jeito que são, amando quem quiserem. Às vezes, quando chega para mim e diz assim, mas eu sou contra o casamento gay, bom, muito fácil, não casa uma pessoa do mesmo sexo, está tudo bem. Mas não quer dizer que os outros não podem ajudar a buscar felicidade do jeito. Aí, não, mas não podem adotar. Por que não? Porque as crianças estão tudo lá nos abrigos, anos depositados, aquilo ali é uma vergonha do Brasil, e que faz tirar as crianças, o pai da mãe que não tem condições, deixam lá até crescerem, enfim. A Constituição diz que as crianças têm direito à convivência familiar, e convivência familiar é dentro de uma família, não da família biológica, porque nasceu de uma família heterossexual, que ele não deu conta de ficar com ela, e não pode botar numa pessoa do mesmo sexo, que passou a se admitir a adoção. E os avanços foram indo. Mas então nós estamos vivendo o melhor dos mundos. O Brasil é o primeiro país do mundo que admitiu o casamento homoafetivo por decisão da justiça, e não por força de lei, como na meia dúzia dos países do mundo que tem, que não são todos, 28 países ainda têm pena de morte para os homossexuais. E, não, evolução. Em primeiro lugar, quem evoluiu não foi a justiça. Quem levou a esses avanços fomos nós, advogados. Fomos nós que pegamos a Constituição embaixo do braço e começamos a bater as portas do judiciário para encontrar respostas para situações que batem nos nossos escritórios em busca de uma solução essa que não está prevista dentro das normas legais. E eu criei um chavão. Ausência de lei não significa ausência de direito. E essa falta de lei, porque a lei não pode ser completa, não pode prever tudo, ela é colmatada, ela é preenchida pela interpretação, enfim, analogia, que foi o que se começou a fazer no primeiro momento, então, para se levar à frente. Então, nós estamos vivendo o maior dos mundos? Não. Porque ainda tem estruturas familiares que continuam condenadas à invisibilidade, como estavam as uniões extramatrimoniais, como estavam as uniões homoafetivas. Quais são elas? As famílias simultâneas, gente. Existe, óbvio que existe. Eu duvido que vocês todos não conheçam alguém que tenha uma família aqui, outra família em outra cidade, em outro estado, em outro bairro, em outra rua. E que às vezes uma não sabe da outra, ou a outra sabe, tem filho de um e filho do outro. Ainda que esta outra união, que seria a segunda, não necessariamente o casamento e uma união, mas pode ser uma união e depois um casamento, com todas as características de uma união estável, pública, contínua, doadora, não sei o quê, um monte de filho e tal. Até hoje, a resposta da justiça é: tu não existe, some da minha frente, eu não te dou nada. Mas como assim? Está aqui preenchido. Não. Tem 2 temas do Supremo Tribunal Federal, 529, 26 e 529, que dizem face do princípio constitucional da monogamia. A monogamia não está na Constituição. Ela não consagra a monogamia. Ao contrário, diz que filhos, independentemente da sua origem, são filhos, ou seja, admite que pode ser essa possibilidade. Mas ainda estão nesta invisibilização. Sabe por quê? Porque temos 3 ministros, 2 terrivelmente evangélicos, um mais formalista impossível, que foi o último, e o próximo que vai ver pelo próprio nome deles que ele vai entrar. Eu tinha que ser o lugar de uma mulher, é óbvio, né? Porque nós somos mulheres mais da metade da população, porque só temos uma ministra, cujo nome é Messias, e ele pertence à Assembleia de Deus,
Eu não tenho nada a ver contra nenhuma religião, mas essas religiões, essas pentecostais, elas, de fato, têm um olhar absolutamente fechado, conservador, falar família tradicional. E família tradicional, qual é a família? Qual é o modelo de família? Não é José, Maria e Jesus, não. Essa não é a Sagrada Família. Porque Maria casou grávida. O filho que ela estava esperando não era do marido. O marido, José, acabou fazendo uma adoção à brasileira de Jesus. Registrou como se fosse dela o filho que não era. Jesus tinha 2 pais, multiparentalidade. José e Deus, já que Jesus é filho de Deus. Então, não me venham com esse modelo convencional que a família é aquela, não. Família são as pessoas que têm esses vínculos de natureza afetiva e buscam, no fundo, o que eles buscam? Por que eles buscam reconhecimento? Porque eles querem assumir obrigações, querem ter direitos assegurados. Outra possibilidade são as uniões poliafetivas, que se distanciam, se diferem um pouco da ação. As duas são multiconjugalidades. Né? Uma são 2 famílias, né? E outra, que eu até acho mais éticas, né? Porque as pessoas sabem, todos os envolvidos sabem, e assumem viver juntos, ou na mesma casa ou não, mas... E tem uma decisão do Tribunal de Santa Catarina, fantástico, que diz, olha, eu não estou indo contra esses temas do Supremo, sabe, que diz que não pode ser reconhecido. Aquilo ali fala de uniões simultâneas. Aqui são uniões concomitantes. Então, os trisais não estão naquela vedação. Fez um distinguem para poder julgar, se afastando dessas súmulas dos tribunais que têm efeito vinculante. Está escrito no parágrafo único do artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E estas realidades, então, merecem ser reconhecidas. E hoje, no meu escritório, eu atendi um trisal, 3 homens, um casal de 2 vive junto há 47 anos, e há 10 anos tem um outro homem que mora com eles. E eles querem, eles têm um grande conglomerado econômico, um belo patrimônio, mas eles querem dividir este patrimônio, sabe? Querem que seja reconhecida a família. Dá para fazer uma escritura? Não, porque quando uma de São Paulo, uma trabalhadora de Tupã, fez uma linda escritura de união simultânea, trisal, foi penalizada. Aí um movimento conservador que nós temos na nossa sociedade entrou na corregedoria do CNJ, e o CNJ fez uma recomendação. Recomendou aos tribunais que recomendassem aos tribunais que não fizessem escrituras públicas. Então, eles não fazem. Aí, qual é a solução? Temos 2. Primeiro, fizemos um documento particular, firmado por vocês com firma reconhecida, com 2 testemunhas com firma reconhecida, e levamos ao registro no cartório de registro de título de documento. Vale como documento. Se isso vai ter efeito jurídico é outra coisa, mas ele vale e ao reconhece. Ou nós fizemos 3 uniões estáveis, um com o outro. Um deles com o terceiro, o primeiro com o terceiro. No mesmo dia, em tabelionatos diferentes. Essa é uma realidade que existe, gente. O que eles querem? Eles querem se mutuamente proteger. E é isso. O mesmo acontece com relação aos vínculos de parentalidade. Que houve este
esgarçamento do conceito. A filiação agora não é mais só biológica, a filiação socioafetiva, veja que entrou o afeto, hoje em dia tem mais prestígio do que a biológica. Porque pai, mãe é aquele que cuida, aquele que dá o seu tempo, dá o seu carinho, dá toda a atenção, é este que é. Não é aquele que deu um material genético e vazou. Ponderando uma e outra. E assim, essas obrigações de cuidado estão na Constituição, no ECA. Aliás, houve uma alteração, não sei se vocês já estão ao par agora, uma lei que entrou em vigor 28 de outubro agora, né? Que mudou alguns artigos do 4 artigos do ECA e criou a figura e a responsabilidade da assistência afetiva. E quem não presta assistência afetiva aos filhos comete um ilícito civil, sujeito ao pagamento de uma indenização, dano afetivo. Responsabilidade. E o Rodrigo da Cunha Pereira, que é o presidente do BDFAM, a primeira vez que ele entrou na justiça foi no ano de 2004, dizendo: olha, se existe responsabilidade, existe poder familiar, responsabilidades parentais que todo mundo impõe, o descumprimento disso tem que ter uma consequência jurídica. Esse dever de cuidado, se não é cumprido. Então, diz, não, ninguém pode ter o dever de amar. Ninguém está falando de amar, está falando de cuidar. Tem que cuidar. Se é educação, alimentação, não sei o quê, não é só pagar alimentos. E até que em 2012, o Superior Tribunal de Justiça, pela primeira vez, reconheceu que o abandono afetivo gera obrigação indenizatória para o filho. O dinheiro não vai comprar o amor do pai? Não vai, mas quem sabe paga um psicólogo para o filho, né? E esta lei veio afastar essa necessidade que ainda a jurisprudência absurdamente está pedindo, e este dano seja comprovado. Ora, é uma responsabilidade objetiva. O que tem que provar do abandono? Se chama dano in re ipso, ou seja, na própria coisa. Se prova o abandono, não precisa ver o risco. A prova das consequências, que ainda a jurisprudência está pedindo. Agora, com fase da mudança agora desta lei, certamente, isso vai cair por terra e se vai se avançar nesse sentido. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês, gente, é este pedido, essa conclamação, que vocês tenham essa sensibilidade de buscar encontrar uma resposta sempre conforme a realidade da vida como ela é, não idealizada por religiões ou por alguns dispositivos legais, mas, como eu chamo, a responsabilidade ética do efeto. Não é possível a gente se envolver numa relação afetiva e isto não gerar consequências jurídicas nenhuma. Mas, para isso, nós temos que ter a cabeça aberta. Sabe? Para isso, nós temos que conhecer, nós temos que aprender a ver a porosidade da vida e, dessa maneira caleidoscópica que a vida é. E este é o nosso único compromisso. Se sairmos da faculdade, né, com essa sensibilidade, gente, o resto a gente aprende com a vida. Muito obrigado, foi uma alegria estar com vocês. Olá, primeiramente, muito obrigado, doutora, pelas suas palavras. É uma honra estar te escutando, escutaria, assim, quantas vezes fosse necessário, todas as vezes que já pude ter o prazer e a honra de estar com a doutora. Eu queria pedir desculpas por não estar aqui ao início, eu estava numa banca de TCC que atrasou, e aí eu vim correndo para participar, mas já peguei o comecinho. Queria cumprimentar a todos e a todas que estão online, e aí, né, falar uma pequena relação da importância da doutora Maria Berenice Dias aqui para Maringá, né? Em 2011, o ano do reconhecimento da união homoafetiva, eu e a Franciele Rocha
a gente assistiu, né, a sustentação oral no Supremo, e a gente queria trazer a professora Berenice. A gente falou, não vai ser impossível trazer. Onde já se viu dois, né, acadêmicos querendo trazer? Era o meu último ano de graduação. E aí eu tive o prazer, né, de antes de um pouquinho, de fazer parte de uns grupos de pesquisa com a doutora Tereza Rodrigues Vieira, que eu comentei, que é formada aqui pela UEM, né? E que eu comentei com ela, eu queria tanto. Ela falou assim: olha, é difícil, porque a agenda dela é muito difícil. Mas, né, o não a gente já tem. E eu lembro que, quando a gente começou, a primeira pergunta que a doutora fez para mim e para a Franciele foi: tem comissão de diversidade sexual e gênero na OAB de Maringá? E a gente falou: não! E ela falou: então, depois a gente conversa quando tiver. E aí a gente foi atrás, e aí a gente conseguiu, os professores assinaram, os professores da UEM, foi uma coisa muito linda, e abriu a comissão, e a gente chegou, doutora Berenice, agora a gente tem a comissão. Ela falou: mas vocês conseguiram! Eu falei: pois é, doutora, a senhora vem? Ela: tá, eu vou. Aí marcamos em abril de 2012, a doutora teve em Maringá, no primeiro congresso de diversidade sexual, que teve aqui em Maringá, que o Marista estava lotado. Na época, a doutora já lutava juntamente, ainda luta pelo Estatuto da Diversidade Sexual. Eu ainda tenho exemplares do Estatuto aqui comigo, e que é uma luta e que o Brasil inteiro só tem a agradecer pela luta que a doutora trava, e não é só nessa temática, nas questões de gênero, das mulheres, na sua trajetória pessoal, de olhar uma mulher doutrinadora do direito, tão importante e tão referenciada que para as nossas alunas, que observam um judiciário, né, ainda muito masculino, muito machista, com 150 anos, mais 150 anos de um Supremo Tribunal Federal com apenas 3 mulheres, com a dificuldade das mulheres de ascender a carreira na magistratura e no Ministério Público, a maioria passar no concurso, mas quando se vai analisar em várias pesquisas empíricas da USP, de Jacarezinho, que demonstra a dificuldade que para as mulheres ascender essa carreira, e a doutora, ela sempre foi luz, né, para todos nós pesquisadores do direito, principalmente nós pesquisadores da área de direito de família, e nos brinda novamente com essa participação. Espero que daqui a um tempo presencial, eu sei que é difícil, eu sei que correria, até para os eventos do IBDFAN, doutora, né, aquela correria, todos os eventos, nossa, é muito bom estar na presença da doutora, tem uma energia assim, incrível, e essa energia transpassa pela tela do computador e pelo online. Então, é muito bom participar e escutar a fala da doutora. E quando, às vezes, a doutora fala, ou eu falo em sala de aula sobre a questão, né, das uniões poliafetivas, uniões paralelas, simultâneas, sobre a questão das filiações, sobre o quão importante foi discutir afeto, e a gente está com a precursora dessa discussão, né, e de trazer, não é só jogar o termo, não é só o afeto como valor jurídico, mas o afeto como princípio, como base, como estrutura desta construção do que é o direito das famílias, e o IBDFAN, IBDERMAN é uma coisa que não é nem tatuado no peito, já é parte da trajetória de muitos colegas, e eu tenho só a agradecer. E aí, quando a doutora fala dessa construção do direito, né, eu vejo lá em 2012, quando ainda falava, hoje o Supremo reconhece a união homoafetiva, amanhã união poliafetiva, amanhã união com animais, uma coisa assim ridícula, numa discussão, o tanto de preconceito
que foi enfrentado naquela época e que ainda é enfrentado hoje, dia após dia, ordinariamente, a gente enfrenta, mas ver, né, os caminhos que o direito tomou, dada a luta que a doutora travou, a luta que, né, que não é uma luta singular, é uma luta coletiva, mas capitaneada por essa doutrinadora incrível. Então, eu só tenho a agradecer pela doutora, todo o carinho, amor e dedicação toda vez que a gente se encontra presencialmente. Ela me dá um abraço caloroso, assim, todas as pessoas que convivem ao lado dela sabem essa luz e energia que a doutora passa. Então, muito obrigado por ter falado aqui na UEM, obrigado ao CARF por ter proporcionado isso, por ter convidado a doutora pelo aceite. É uma honra muito grande estar aqui. Eu queria saber se alguém aqui vocês vão projetar as perguntinhas para a doutora, como que vocês vão fazer aqui? Acho que tem algumas aqui, né? Aqui, ó, o Aldebaran colocou assim, professora, como é trabalhar com direito de outros países? Quais os maiores desafios para um jurista brasileiro ao trabalhar em casos que envolvam ordenamentos jurídicos estrangeiros? É que, assim, existe uma legislação extremamente diferente, país para país, existem culturas muito diferenciadas, mas, assim, à medida que a sociedade se desenvolve mais, as leis e a justiça, ela é mais igualitária. Isso se percebe com muita clareza. Agora, nesses países onde não chegamos lá, ainda muito voltados com as questões de origens de tribos, por exemplo, assim, eu fiz questão de criar no IBDFAN os núcleos dos países de língua portuguesa, né, que nós somos 7. E, então, tem Portugal, em alto grau de desenvolvimento, né? Agora, temos os outros países, que é uma coisa surpreendente, né? Então, tem países que 98% das meninas e das mulheres têm clitóris, sabe, retirado, dizendo que é uma questão religiosa, quando nós sabemos que isso é uma forma de tirar a possibilidade das mulheres sentirem prazer. Né? Também tem países onde, se a mulher morre, o patrimônio dela vai para o marido. Agora, se o marido morre, o patrimônio vai para a família dele. Não vai para nenhum deles, por exemplo, reconhece nem a possibilidade de adoção para os homossexuais, nenhum deles reconhece a possibilidade de casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, assim, umas legislações muito incipientes, e algo difícil de se desenvolver. Eu fiz questão de criar, com todos eles, uma biblioteca. Eles não têm livros jurídicos, nós já fomos a Angola, já fomos a 4 países. Por exemplo, em Angola tem um livro de direito de família que ainda diz respeito com o código anterior. Então, questão de levar uma biblioteca, eu pedi para o pessoal, os ibermanos, doaram livros e nós conseguimos montar 7 bibliotecas, 6, Portugal não precisava, para encaminhar navio, enfim, com toda a dificuldade, sabe, para ver se a gente consegue, muito difícil, mas acho que nós temos que também olhar para isso, né, para o lado de fora. E eu agora até tive que atender a ligação, vocês me desculpem, mas hoje eu tinha uma audiência na Flórida. Eu fiz um parecer, e lá os pareceristas eles podem ser inquiridos pelos juízes, e eu vou lá testemunhas, pedindo a separação total de bens, algo que no Brasil seria, né, solucionado extrajudicialmente. A parte contrária rolou 35 testemunhas. Julgamento que dura 3 dias. Então, a gente, às vezes, acha que esses países mais desenvolvidos tem uma justiça, mas não. E essa cliente, que ela é brasileira, era casada com um brasileiro aqui no Brasil,
e foram morar lá e construíram um patrimônio lá. Se tivesse acontecido no Brasil esse divórcio, sabe, já estaria retornado há muito tempo. Já se arrastando uns 4 anos no processo, que não tem filhos, não tem nada, pedindo separação total de bens, com audiências com isso. Então, vocês veem que a coisa assim não é muito... Quando eu morei na Irlanda, eu tive alguns ibidermanos entrarem em contato, porque lá a comunidade brasileira é a maior atualmente, na época eu fui era a segunda maior, hoje já é a maior, e a questão de filiação, até recentemente nós tivemos, né, um pai irlandês que o filho teve que retornar, e aí está aquela, né, discussão, porque os irlandeses têm essa problemática com reconhecimento de filhos, entre brasileiros, né, e o filho não pode ser criado fora da Irlanda. Então tem toda uma estrutura bem complexa. E a gente fala, país, né, de primeiro mundo e tal, mas com uma estrutura de direito de família ainda... Lá não tem, por exemplo, regime de bens. Quem decide é o juiz. E aí, então, é muito estranho para nós, quando eu levei alguns alunos para lá, eles falaram, professor, mas como não tem regime de bens aqui, por favor, como que funciona? Eu falei, pois é, gente, fica a cargo do juiz decidir como que vai ficar essa divisão em um divórcio. E, além do mais, lá ainda a separação é 4 anos separado para depois do divórcio. Porque nós já estamos, assim, anos-luz. Direito potestativo, né? Concedido em sede de liminar a título de antecipação de tutela. Vamos para mais uma perguntinha aqui. É que acho que já estamos na hora da outra palestra, né? Essa é a última. Não, tem mais 10 minutos ainda. Tem mais 10 minutinhos? Tá. Sim. A Ana Neves colocou assim, doutora, quais são, na sua visão, os principais desafios que o direito de família ainda precisa enfrentar para garantir a proteção jurídica efetiva de todas as formas de afeto e cuidado? Olha, o que eu acho que nós temos ainda é que assumir o compromisso de alterar um pouco essas visões, que eu não sei o porquê que no mundo isso cresce, né? Que é esse fundamentalismo religioso. Esse fundamentamento religioso, sabe, que vem falar em família convencional, enfim, e que eu trabalho muito no exercício da advocacia, agora eu fico surpresa, sabe, de ver a resistência que se tem, por exemplo, né, das mulheres saírem de relacionamento e enfrentarem isso. Então, nós precisamos um pouco assim, é quase aumentar a autoestima das pessoas, né? E parar com essa cultura que nos impõe desde sempre, que também é de um machismo estrutural enorme, acho que temos muito a causa disso, né? Que acaba esmagando as mulheres e vendendo a elas que a vida delas se resume em encontrar um homem para chamar de seu. Então, sabe, até nós chegarmos a isso, ainda temos que passar muito, eu acho que muito em termos de educação, para ver. Então, acho que esse muito é o nosso compromisso, tá? O Geraldo como professor também, né, Geraldo? E, sabe, nós temos que mudar um pouco essa mentalidade da nossa sociedade, que ainda acho que está mal e que está aumentando no mundo inteiro. Eu confesso que eu não entendo muito isso, porque, né? Não sei se é um movimento pendular da história, que vem e depois vai, não sei. Mas eu queria achar uma explicação. Está muito complicado algumas construções, né, de famílias que têm se colocado como uma normatividade, né? Eu sou a família correta. Eu lembro de uma discussão que teve logo quando a doutora fez a proposta, né? Aí depois o Bidefan fez o Estatuto das Famílias, e aí veio um outro com o Estatuto da Família, né, no singular, que era para confundir, já era uma proposta. Então, assim, a luta que o Ibidefan trava não é uma luta simples de ser travada, não é uma luta tipo, não, é só mais uma discussão de direito, é só mais uma lei. Não, a gente está falando do pilar, né? Que a nossa Constituição coloca uma especial proteção
raras vezes o texto constitucional coloca a palavra especial, e ali colocou, né? Então, assim, a gente observa isso, e eu vejo que os nossos alunos, eles têm se preocupado, sim, em questionar, né? Eu acho que foi muito importante o CNJ com julgamento, com protocolo de julgamento perspectiva de gênero, que foi um avanço incrível e que trouxe, né, várias discussões para nós, enquanto pesquisadores, enquanto professores, alunos e aos juristas, mas eu ainda vejo o Brasil ainda, né, se questionando muitas vezes sobre essa normatividade, esse preconceito, né? Não é nem um medo, já é um preconceito sobre as diversas formas de família e principalmente sobre a inclusão de seres humanos. A gente não pode esquecer, seres humanos, né? E que não têm os seus direitos plenamente reconhecidos ou assegurados. É uma luta diária, né? Então, o direito das famílias, ele tem que agradecer muito ao IBDFAN por essa luta diária, porque eu vejo, assim, todos os eventos, convido todos os alunos, vocês podem participar do IBDFAN como estudantes, né? Entra lá no site, o IBDFAN tem a maior base de dados sobre julgamentos, acordos sobre família, tem as revistas do IBDFAN, que é objeto de pesquisa, tem os livros da editora do IBDFAN, né? Recentemente saiu, né, o livro sobre o Código Civil, sempre está sendo atualizado, tem discussões, tem o de direito das famílias, e que é muito importante, né, trazer a academia para essa discussão. Mas eles têm enfrentado, professor, né, fulano não reconhece família, advogado não quer fazer isso, o advogado que eu estagio falou que não trabalha com esse tipo de gente, e eu já não quero mais estagiar lá. Então, assim, eu falo, olha, né, é muito complicado, porque nós estamos nesse pêndulo que a doutora falou, né, uma das explicações dessa humanidade que quer dar um passinho ou um passão para trás. Mas, assim, eu não sei se eu reparasse, mas, assim, quando eu começava a falar nisso, em muitas palestras, olha, eu comecei a falar nisso no ano de 2000. Sempre que eu abordava esse tempo, eu nunca cheguei, assim, abordando só a questão dos direitos homoafetivos, eu sempre dou um voo geral para mostrar, assim, olha como é que era, só o casamento, união não, enfim, união está. Eu sempre mostro que o caminho sempre foi o mesmo, não era nem caminho, o calvário, né? Muitas pessoas se levantavam e saíam da plateia. Agora eu noto os alunos muito mais atentos a isso. Isso eu acho uma coisa boa. Eu acho que também os professores começaram a aceitar e a falar e estimular o estudo. Mas, assim, eu fiz parte dessa comissão de juristas que fez a atualização, né, e a revisão do Código Civil. A mim me tocou, eu era uma das integrantes de família, que eu achei que tinha que ter evoluído muito mais, eu exigia algo mais evoluído, mas eles também são conservadores, também me afastamos da comissão. Mas se disseram que eu não saí, então eu não sei se eu estou dentro ou fora. Assim, o que eu propus em termos de casamento? Eu tinha posto, no primeiro momento, casamento entre pessoas. Aí foi uma grita miserável. Eu disse, não, esse casamento é entre pessoas, 2, 3, para mim está tudo bem. Aí eu acabei sendo, vamos botar entre 2 pessoas. Aí isso aí passou, 2 pessoas. Não passou o nome direito das famílias no livro. Mas são direito das obrigações, porque tem mais direito das sucessões, direito das coisas, direito das famílias. Temos mais de uma família. Bom, aí passou 2 pessoas. Isso é o ponto que está sendo mais combatido na reforma, é isto. Imagina que está entrando na lei o casamento gay. Isso se refere. Quando já está, parece que tem mais de 20 projetos tramitando nas nossas casas legislativas, sabe, até para anular os casamentos que foram feitos. Então, sabe, é algo terrível, né? Então, cabe a nós, sabe, buscarmos levar esses temas um pouco à frente, né? Vamos acabar por aqui, gente, porque eu... Vamos. Doutora,
Muito obrigado. Obrigado pela atenção, pelo carinho que a doutora dispensou. Obrigado ao CARF por essa oportunidade. E aí eu preciso saber agora como vocês vão fazer um intervalinho. Como que faz? A gente não sabe. Eu também não sei. Geraldo, adorei te rever. Obrigada. Um beijo, doutora. Muito obrigada, Tchau, tchau. doutora.